bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech. Eu sou Rodrigo, como você já conhece. E seja muito bem-vindo aí. Agora é minha vez, adorei. Obrigado. Fica muito à vontade aí. Pra quem não te conhece, eu fiz um resumo aqui do seu perfil, mas pode ficar à vontade para complementar ou para se apresentar. Bom, então, permita-me apresentar. Eu sou Liliane, contadora, né, de formação, sou graduada em Ciências Contábeis, tenho especialização na área de controladoria e gestão de tributos, gestão financeira, perícia contábil e financeira, e sou pós-graduanda em contabilidade e perícia tributária, né? Adoro cachorro, adoro churrasco, adoro assistir um filme. E hoje eu vim trazer um pouco dessa questão da perícia, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre as áreas de atuação dentro da perícia contábil, né? Que é um universo, um campo aí de atuação. Tá, então vamos lá. Vamos começar o que faz um profissional perito, né? O perito é aquele profissional especializado em determinado assunto. Hoje, então, a gente vai falar da perícia contábil, que a contabilidade é uma área ampla, e ali dentro da contabilidade a gente tem as ramificações, né? A gente tem a parte, por exemplo, pode ter a contábil trabalhista, que são os profissionais que fazem os cálculos ali relacionados a uma disputa judicial entre o empregado e o empregador, por exemplo. A gente tem a perícia contábil, que ela é direcionada, por exemplo, à parte de dissoluções, né, de uma sociedade. Por exemplo, você tem um sócio que vai sair da sociedade e você quer avaliar o quanto aquele sócio tem de valor ali, né, dos valores a receber daquela dissolução, tá? Então, são pontos aí de atuação da perícia. Dentro da tributária, geralmente a gente lida com as questões relacionadas ao auto de infração, que seria ali quando a empresa recebe uma multa, por exemplo, do Estado, né? Seja municipal, ou do Estado, seja São Paulo, Minas Gerais, enfim, ou em âmbito federal, e que você precisa analisar aqueles documentos, examinar aqueles documentos, para evidenciar ali as questões controversas, seja do cálculo, da forma como foi calculado aqueles valores, se chegou àqueles valores, tá? E aí, nesse momento, a gente tem o perito ali para auxiliar nessas questões. Bom, quando a gente fala em perícia, na verdade, a perícia contábil, ele precisa ser um profissional habilitado, tá? No assunto, então, um profissional que ele esteja regular junto ao conselho de classe. E a perícia, por si só, ela demanda muito estudo, né? Cada caso, cada análise é um caso, e realmente é estudar, né? Estudar a legislação, se você for atuar na área tributária, como a gente atua, estudar a legislação tributária, entender um pouco ali do Código de Processo Civil para ver em quais momentos, se você atua, por exemplo, no judicial, e você entra ali como auxiliar da justiça, que no caso o juiz faz essa nomeação, você entender qual que é o andamento do processo, qual que é o prazo que você tem para dar um aceite, por exemplo, no processo. Né? Então, demanda todos esses estudos aí. Um pouco de matemática financeira também, porque a gente lida ali com cálculos, né? Então a gente vê que são várias... a parte ali do desenvolvimento profissional ele é bem amplo, né? A gente tem uma colega que fala, o perito estuda todo dia, e realmente é isso, né? A gente está sempre lendo uma informação, participando de cursos de aperfeiçoamento. No caso, o perito contábil, ele é o profissional ali, o bacharel em ciências contábeis, né, regulamentado pelo conselho de classe. Então, a partir dessa regulamentação, ele já consegue ali atuar como perito, né? O que acontece a partir dali é o direcionamento para a área que ele queira trabalhar. Geralmente, quando a pessoa fala, eu quero ingressar na perícia, eu oriento que comece pela área que tem mais afinidade. Se é um profissional que trabalha, por exemplo, no departamento pessoal, ele vai ter mais afinidade de calcular, fazer os cálculos trabalhistas, né? Fazer a perícia ali trabalhista, que é uma área dentro da perícia contábil, porque muitas vezes o pessoal trata tudo como perícia contábil. A gente tem, por exemplo, revisionais de contrato de financiamento. Às vezes a pessoa tem facilidade ali com o financeiro. Então, ele vai tratar para esse âmbito de fazer esses revisionais, né? Mas tudo parte a partir da formação, né, de contabilidade, a graduação de contabilidade, você ser regulamentado e a partir dali você se especializa
em determinado assunto que você queira atuar. A gente tem as pós-graduações na área, né, que também pode fundamentar, mas a gente também tem vários cursos de aperfeiçoamento. Os desafios, bom, são vários. Eu acredito que dentro dele, essa questão do aperfeiçoamento profissional, né, quando a gente fala perito, a palavra perito ela tem um peso, né? A gente acha que é o profissional que sabe tudo de tudo. É um profissional com muito conhecimento, mas cada processo é único, cada trabalho que você atua é único. E nada impede que você vá ter que estudar e se fundamentar o seu conhecimento para você atuar naquele determinado trabalho. É claro que a gente tem uma premissa que, se eu não sei como começar, não sei realmente nem do que se trata aquele assunto, eu não posso atuar. Eu tenho um certo impedimento de fazer determinado trabalho, né? Mas eu acho que o ponto principal da perícia é essa questão sempre do aperfeiçoamento, do estudo realmente para saber fazer as análises necessárias dentro de um trabalho que tem que ser executado. Agora que eu vi que o meu microfone estava baixinho aqui. Eu Agora falei melhorou, aqui. agora tá bom. Ah, pois é. Agora que eu vi aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. E as oportunidades de mercado? Dentro da perícia, a gente tem a perícia judicial, que a gente fala, e a extrajudicial. A perícia judicial é aquele profissional que faz o cadastro dentro da secretaria ali que queira atuar, e dependendo do assunto que tiver ali no processo judicial, ele pode ser nomeado pelo juiz. Tá? Então, a gente trata na perícia judicial que ele é auxiliar da justiça. Uhum. E a gente tem o campo da perícia extrajudicial. Então, por exemplo, a gente tem um assunto que precisa de uma análise ali para produzir provas, né? A gente fala que o perito produz a prova, ele faz ali o parecer técnico. Ele precisa de um profissional que seja ou contratado pela empresa ou ali dos advogados para fazer esse levantamento de provas. Então, antes até de iniciar o processo dentro do âmbito judicial, a gente pode ter uma análise inicial, tá? Posso te dar um exemplo, por exemplo, quando a gente tem um auto de infração tributária, né? Eu vou puxar um pouco aqui para a minha maior parte de especialização. A pessoa recebeu ali uma multa ali do Estado, enfim, e ela quer analisar alguns pontos daquela multa, se pode ser ali questionado algum ponto. Ela pode contratar um profissional. O pessoal fala perito também, mas a gente usa muito a linguagem de assistente técnico, porque ainda não está dentro do processo judicial, tá? Então, ele pode contratar um assistente técnico para fazer a análise técnica dessa informação. Então, eu vou olhar ali com olhos, né, de contador, né, tributarista, enfim, para analisar aquele auto de infração e fazer essa fundamentação através de um parecer técnico, tá? Feito isso, o advogado pode até utilizar o nosso parecer técnico, de repente, para fazer, instruir uma petição inicial dele. E, a partir dali, tratar ali, a partir de uma ação anulatória, enfim. É claro que tem várias variáveis aí dentro do processo, tá? É bem amplo até os tipos de ações que eles podem ingressar, tá? Mas é só um exemplo, assim, para trazer um pouco mais para o lado prático. Perfeito. Acabou que eu não falei, eu não pedi para você falar sobre sua formação, como é que foi sua trajetória profissional e como você chegou aí na perícia tributária. Se você sempre, primeiro, sempre começou com, quer dizer, sempre começou não, sempre gostou da parte de contabilidade, imagino que você veio dessa parte, né? E o que chamou a atenção para a perícia em específico? Como é que foi sua trajetória nesse sentido todo? Bom, eu ingressei na contabilidade em 2009, né? Eu ingressei especificamente trabalhando ali na parte de lançamento de notas fiscais e escrituração fiscal. Posteriormente, na verdade, eu comecei a trabalhar na área e depois eu fui fazer a graduação, tá? Anteriormente, só para puxar um histórico, eu tinha feito curso técnico em administração, curso técnico em logística, inclusive, que eu gostei muito. E aí, por fim, eu tive a oportunidade de ingressar na área contábil, nessa parte de escrituração, e iniciei ali no departamento contábil. Ingressei
na graduação, enfim, e aí quando eu encerrei a graduação, como eu comecei a gostar muito dessa parte de impostos, enfim, de apuração, eu fui me especializar na parte tributária, né? Aí segui ali uma sequência de especialização, e aí, por fim, procurando alguns cursos, de repente eu me deparei com a perícia. E eu gostei muito porque ela é uma área, de certa forma, investigativa, né? Que você tem que Uhum. analisar documentos, né? A gente tem que verificar muitas informações. E aí eu fiz uma primeira especialização, assim, rápida no assunto, para entender ali como que era, como que era a atuação, né, dentro da perícia judicial. Tem alguns documentos que a gente faz ali dentro da perícia, igual a petição de aceite, a diligência, que é a solicitação de documentos ali dentro do processo judicial. E ali, a partir dali, eu comecei a procurar uma pós-graduação no assunto, que é um tempo, a pós-graduação demanda um tempo aí maior, né, de um ano e meio, dependendo da pós. Uhum. Eu já procurava uma pós-graduação na área tributária, mas na época eu não encontrei. Eu fiz uma que era contábil financeira, que abordava também, na verdade, vários âmbitos aí dentro da perícia, abordava financeira, bancária, né? E aí, por fim, nessa pós-graduação, eu tive a oportunidade de conhecer outros colegas profissionais que já atuavam na área e comecei a fazer parcerias. Uhum. Então, eu trabalhava numa empresa durante o dia e durante a noite eu fazia ali, nos finais de semana, eu fazia as perícias em parcerias com outros colegas, né? Até que eu, né, tivesse ali a coragem para me inscrever no tribunal para tentar a nomeação ali por meio judicial, né? Minha primeira nomeação ela demorou quase um ano, para eu ser nomeada, a primeira nomeação judicial, mas nesse meio tempo eu fazia trabalhos com outros colegas, Uhum. inclusive atendendo extrajudicialmente, que seria essa parte de assistência técnica, né, que a empresa contrata para você fazer as análises ali necessárias. E daí eu fiquei nessa empresa, na verdade, durante 13 anos eu trabalhei numa empresa privada, então nessa parte contábil, era coordenadora fiscal, passei a contadora, e aí, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu optei que eu não queria abrir um escritório de contabilidade tradicional, com essas declarações mensais, enfim. E aí eu decidi migrar totalmente para a parte de perícia, né? Hoje o meu escritório ele atua exclusivamente com perícia e consultoria tributária. Legal. Isso é novo? Isso é comum? Geralmente quem ingressa na perícia, porque a perícia, a gente tem uma questão que são os honorários, quando a gente atua somente em âmbito judicial, porque às vezes a recorrência, até ficar uma recorrência de nomeação ali, demorado, tem toda uma tramitação no processo judicial que às vezes você demora para receber. Então, por vezes, os colegas optam de fazer essa migração gradual. Tem colegas que nem Uhum. têm coragem de fazer essa transição gradual e, na verdade, eu já vi colegas desistindo no meio do caminho de continuar a tentar a perícia, né? É, uma pergunta bem ignorante. Ou então, hoje, no caso, você trabalha diretamente para o Estado. Tipo assim, pessoas comuns, eu, por exemplo, assim, se você atender, ainda assim, seria a minoria dos seus clientes. Seria isso? Não, ao contrário. Contrário? A Ah, minha ok. maioria é extrajudicial. Eu atendo muito advogados e pessoas, né, que me Ah, pedem entendi. cálculos revisionais, justamente por causa dessa diferença que a gente tem, a perícia judicial e a extrajudicial, né? Eu tenho Entendi. nomeações judiciais, né? Eu sou inscrita aí em alguns tribunais do estado de São Paulo, Minas Gerais, né? A Aham. gente tem essa facilidade dentro do digital de fazer o cadastro em outros estados, mas eu tenho muita atuação no extrajudicial. Tanto que a minha atuação na minha área, principal área de formação tributária, é principalmente extrajudicial. Eu sou Entendi. assistente técnica de uma parte, de uma empresa que recebeu um auto de infração, ou de um advogado que precisa ali das informações do parecer técnico para fundamentar a inicial dele. Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente agora e ela tiver interesse em se tornar um profissional tipo você, você acha que para ela. Melhor, qual sugestão que você daria para ela? Tipo assim, ela começar com a parte judicial, porque para ela ser extrajudicial, ela tem que ter nome, né?
Não necessariamente. Eu tenho muitos Não? colegas que começam no. É que assim, eu entendi o que você quis dizer. É difícil até você formar uma carteira de clientes, Uhum, né, de pessoas que te procuram com recorrência. uhum. Mas o que acontece no extrajudicial é que, por vezes, você elabora o trabalho para uma pessoa e ela acaba te também indicando para outros, tá? Tem Boa. muitos casos que quem me indica são meus próprios clientes, né, que Bacana, vem por bacana. indicação. Alguém que eu atendi, que eu fiz algum trabalho, ou próprios colegas do meio que não têm, às vezes, agenda para atender, que já me indica direto, tá? Já tive Perfeito. situações dessa também. Dos dois lados que a pessoa iniciar, ela vai precisar realmente de estudo. Tem pessoas que procuram iniciar no extrajudicial, mas o extrajudicial, dependendo da fundamentação técnica que você vai precisar fazer, realmente você vai precisar ter uma base inicial ali de estudos, tá? É claro que é muito de você estudar e aplicar, não dá para você estudar por toda a vida e ficar sem usar É, isso em momento nenhum, né? A sim, gente tem que sim. tomar muito cuidado com isso. Eu Uhum. falo até experiência própria, porque durante muito tempo eu vim acumulando uma sequência de especialização. Eu não falava que fazia, Uhum. e aí, quando eu comecei a divulgar que eu fazia, muita gente, assim, fica até surpresa. Fala, nossa, mas você faz isso? Eu sempre fiz, Pois é, né? É pois só é. não falar. Então, é questão de você fazer, mas você também tem que comunicar o que você faz. Sim, sim. Uma coisa que eu fiz. Foi mal, pode continuar, te Não, cortei. e aí, assim, só para complementar, para a Aham. pessoa começar a iniciar. Ingressar em grupos em comuns de pessoas profissionais que já atuam na área, porque dentro desse grupo, geralmente, você consegue ter algumas parcerias ali, algumas trocas, né, dentro dos profissionais mesmo. E eu acho que eu sempre bato nessa tecla de iniciar pelo que já tem uma certa afinidade com o assunto, porque aí você não vai ficar perdido quando esse assunto vem. Uhum. É difícil, por exemplo, eu faço muito trabalhista, mas eu quero ir para o tributário, que é totalmente distinto. Começa pela área que você tem mais afinidade. Eu Perfeito. já vim para o tributário porque foi a área que eu trouxe a bagagem, né, de Uhum. 13 anos de atuação. Então, me ajudou muito quando eu vim para a perícia também. Perfeito. Só o que eu ia complementar é que essa questão que você falou de se preparar bastante e não falar pra ninguém, isso você pode ver também como procrastinação, que é uma coisa que eu fazia bastante. Tô trabalhando para quebrar isso. E, por exemplo, um dos motivos de eu ter atualizado meu site, para quem não conhece, wesleyrodrigo.com.br. Um dos motivos de eu ter atualizado meu Ok, site. wesleyrodrigo.com.br. Obrigado. Foi porque, assim, primeiro tava horroroso o site, eu queria deixar ele mais bonito. E aí, quando eu fui tentar organizar mentalmente as coisas que eu tinha feito, aí é que eu vi que eu estava fazendo provavelmente igual você, né? De ficar se escondendo por medo de ser descoberto. Ou com medo de nunca estar preparado. Só que esse nunca estar preparado, ele é justamente aquilo que bloqueia a gente. Então, quando eu terminei o site, coloquei tudo que eu fazia na parte de portfólio, por exemplo, né? Quando eu coloquei tudo lá, eu falei, caraca, eu sei muita coisa. E aí eu falei assim, caraca, eu perdi tempo de ter avisado as pessoas porque eu tinha medo, entendeu? Então, pra você que tá assistindo a gente aí e que tem interesse, né, em atuar como a Liliane também atua, ou como eu, né, de forma independente, é importante que você trabalhe essa parte de perceber onde você vai travar, porque você vai travar em alguns momentos, e enquanto você não perceber isso, você vai ficar repetindo esse ciclo, o tempo vai passando, e você vai achar que o problema é porque você não é boa, ou não é bom, né, suficiente, mas muito pelo contrário, às vezes tem algumas coisas que você está fazendo de forma inconsciente, que é justamente pelo medo de se mostrar, o medo de não dar conta, enfim. Então, comece. Se possível, tenha algum local para você mostrar o que você faz. Então, geralmente você pode começar com o LinkedIn, por exemplo, né? O LinkedIn é um local profissional. Quer dizer, ele deveria ser um local profissional. Você também tem as redes sociais, o Instagram, enfim, que é o que eu estou fazendo também, apesar que eu não sou muito fã de ficar me postando as coisas, mas é importante também para que as pessoas vejam o que você faz e elas lembrem de você quando alguma oportunidade aparecer. Mas melhor ainda, quando você tiver oportunidade, você cria um site para você.
E esse site, você sempre divulgue ele, porque o site é um local onde você, a não ser que você monetize ele, né? Mas ele vai ser o local onde você não vai ter concorrência de atenção. Então no Instagram, por exemplo, a pessoa te seguir, você vai ter que ficar postando, dependendo do que você faz, e ainda assim você está um dedo de distância da pessoa ir para outro perfil. Se você tiver no LinkedIn, se você ficar fazendo artigo pro LinkedIn, eu não vejo que ele trabalha com a parte de te beneficiar por isso, porque você está trabalhando para ele, né? Então você está lá fazendo seu artigo, ele não vai aparecer para a pessoa tempos depois, ou seja, o que você fez vai ser um desperdício de energia que ficou lá, a não ser que você deixe bem estruturado, né? Mas enfim. E o seu site, não. O seu site você pode fazer você pode criar artigos, ele pode aparecer nas páginas do Google, se você trabalhar com SEO, por exemplo, ou ele pode aparecer como uma recomendação do ChatGPT ou do DeepSeek, enfim. Então, o seu site é o seu local onde você tem o retorno do seu investimento do que você faz. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloco tudo que eu faço lá de forma bem estruturada, inclusive meus ensinamentos estão lá, e lá tem toda a parte também para receber o lead, identificar ele, enfim. Então, e também tem a questão do YouTube, né? Dependendo do que você faz, se você quiser mostrar o seu trabalho, né? Você às vezes é uma pessoa que gosta de cuidar de cachorro, enfim, ou você é um estudante, enfim, traz a sua experiência e observações, enfim, porque o YouTube também vai te ajudar a chegar em mais pessoas, a gerar identificação, a criar uma mini comunidade, enfim, tá? Lili, geralmente quando alguém contrata um serviço de um perito contábil e tributário, melhor, quem geralmente contrata o serviço de um perito contábil e tributário? São mais empresas, advogados, juízes, e quais são os principais problemas que esses clientes enfrentam? Tá. A perícia contábil, no judicial, a gente seria ali o auxiliar da justiça, então o juiz que faz a nomeação de um profissional com conhecimento naquele determinado assunto, tá? No extrajudicial, a gente pode ser contratado, tanto, às vezes, pela pessoa física, que precisa de um revisional, por exemplo. Estou com uma dúvida se a taxa de juros de um contrato foi cobrada corretamente, ela pode te contratar. Só um exemplo, recentemente fiz um cálculo, por exemplo, de um revisional de uma dívida, que a pessoa tinha dúvida se realmente tinha sido lesado ou não, tá? Então, ela pode te contratar diretamente, como o próprio advogado talvez possa já indicar para ela que ela vai precisar de um profissional para fazer essas análises, tá? A gente tem casos que a empresa, por exemplo, quando a gente volta novamente para o tributário, que são principalmente os autos de infração, que seja por falta de entrega de declaração, ou porque dá muita inconsistência ali nos percentuais, né, da forma como é feito o cálculo do imposto, né, tem muito questionamento sobre isso, né, alguma irregularidade no cadastro do produto, que pode surgir ali uma multa, tá? Então, no tributário a gente tem muita essa atuação, tanto na parte municipal, porque as prefeituras também, né, a gente faz, as empresas fazem ali os recolhimentos mensais, né, do imposto sobre serviço ali para a prefeitura, então pode realmente gerar uma autuação em que a pessoa precisa de uma análise daquele documento, tá? Tanto em âmbito estadual, qualquer estado também é a mesma coisa, as empresas têm ali a parte de emissão de notas, por exemplo, né, da venda do produto, que pode ser identificada alguma irregularidade, até porque hoje o cruzamento é basicamente todo por meio digital, né? E aí a gente tem todas essas variáveis, tá? Depende realmente ali de cada situação. A gente pode ter, por exemplo, um processo de divórcio, que as partes querem saber qual que é o valor proporcional ali para cada um, né? Um desses dois lados, ou os dois lados, cada um vai contratar um profissional para apresentar seus cálculos, né? Para apresentar os valores, tá? Perfeito. Uma das coisas que eu vejo como dificuldade quando você tem, né, essas profissões com nomes bonitos, mas que o nome nem sempre explica, quer dizer, às vezes o nome ele traz uma gama de outras coisas para quem não conhece, e aí isso reflete na dificuldade, às vezes, do seu público-alvo, né, do seu cliente especificamente, ele te encontrar. Então, qual que é a dificuldade ou quais as dificuldades dos seus clientes perceberem que precisam do seu serviço ou consultoria e em qual estágio, geralmente, do problema que eles estão enfrentando, eles percebem que precisam de você, entendem que precisam de você e aí procuram a solução?
É bem difícil até a gente explicar o que é perícia, né? Realmente a Uhum. gente tem essa dificuldade. Geralmente, quando a pessoa já está com uma controvérsia ali, que procura uma assessoria jurídica e ele fala, ó, você precisa de um profissional Ah, para fazer entendi. o cálculo, por exemplo, né? Uhum. Porque fora dessa situação mesmo, às vezes a pessoa não tem a percepção que o perito, por exemplo, é o profissional que poderia auxiliar ele naquele assunto, né? Uhum. Geralmente, os advogados têm mais essa percepção por estarem dentro do judicial, né? E os clientes, às vezes, por vezes, eles começam a procurar, eu preciso de um cálculo, aí vai atrás, por exemplo, de um contador. Mas não necessariamente o contador, ele atua nesse tipo de trabalho que ele é específico, da Uhum. perícia, né? Assim como às vezes vem para mim ao contrário, eu sou contadora, você faz abertura de empresa? Não, eu trabalho com perícia, né? Então Nossa, a gente entendi. tem essas dificuldades mesmo. Mas, por exemplo, hoje é comum dos advogados entenderem o que você faz. Hoje é comum dos contadores entenderem o que você faz para te indicar, ou ainda também é um processo de educação dessas pessoas também? Um processo de educação dessas pessoas, porque às vezes até o advogado a gente percebe que ele não tem a percepção nas fases do processo que ele pode usar um perito. Né? Às Uhum. vezes ele já dá a entrada ali num processo, numa situação que ele poderia, de repente, já fundamentar com alguma informação, algum documento técnico, e ele não faz isso. Entendi. Né? Então a gente percebe um pouco essa falha também. Perfeito. Ah, existe alguma certificação obrigatória ou recomendada para atuar na sua área? Como que funciona esse processo de certificação? Tá. A certificação realmente seria, quando a gente fala de contador, o CRC, né? Você está regular ali no conselho. Para as outras áreas, por exemplo, que a gente tem perito engenheiro, então seria cada área relacionada ao seu conselho, tá? Dentro da contabilidade, a gente tem o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Só que esse cadastro ele não se tornou obrigatório. Existe uma Hum, prova que ela pode ser feita anualmente. Eu tenho esse cadastro, né? Eu tenho o registro também no CNPC, mas ele não é um registro obrigatório, ele é um registro opcional, tá? perfeito. É, calma aí. Bom, para quem está começando, eu não sei se já respondeu essa aqui exatamente, mas quais seriam as principais habilidades que o bom perito precisa desenvolver? Aí eu comentei algumas, né, que Uhum. seria realmente a fundamentação ali da parte do Código de Processo Civil. Entendo que a parte de matemática financeira, porque em algum Uhum. momento a gente vai precisar fazer alguma atualização de cálculo, alguma coisa. E e especialização, assistir cursos de aperfeiçoamento de acordo com a área ali que você queira atuar, né? Quando a gente fala em contabilidade, o CRC mesmo, os CRCs em geral de todos os estados, eles liberam muitos cursos, inclusive na plataforma do YouTube, Perfeito. né, para assistir. Então, é uma forma de sempre se manter ali atualizado. Sobre a parte técnica, o que é necessário para esse perito começar e o que você percebe de erros cometidos por iniciantes ou novatos, enfim? Para começar realmente ali só o estudo, a fundamentação e essa questão. Tenta sempre iniciar por aquela área que você tem mais domínio, tá? Eu vou te falar de um ponto comum que é com essa chuva de informações, de cursos, de divulgações que a gente tem nas redes sociais. A gente tem algumas questões de marketing Uhum. que, né, fala, ai, venha, ganhe 5 mil num dia. Isso aí fora, sai fora. Eu já falo, fuja, fuja. Aham. Discernimento. A perícia, sim, ela pode ser uma área rentável, né? Tanto que eu trouxe ela para minha renda principal hoje, Exato, mas ela é um caminho de muita resiliência. Você exato, tem que ser muito exato, dedicado. Você vai ter que exato, sentar e estudar, né? Não é assim do dia para a noite. É exato. tijolinho por tijolinho, né? Mas, tipo Então, assim, pode ir, eu falo. tijolinho por tijolinho. Então, eu acho que é esse o grande ponto. A gente tem que ter discernimento, Sim, né? A gente tem que entender o que a gente ouve, que é propaganda. sim.
Esse é O o que a pessoa ponto. pode fazer também, o seu LinkedIn tá na descrição aqui, é a pessoa te perguntar, né? Tipo, você acha que essa propaganda aqui, ou você conhece esse profissional? Também você pode olhar no Reclame Aqui, né? Tipo, quando aparece a propaganda de marketing, pega o nome do cara que tá falando, ou pega o nome da empresa, olha no Reclame Aqui, conversa com pessoas que são especialistas nas áreas para ver se a- como é que é a palavra, gente? Não é integridade, não. Tipo assim, se a pessoa é um bom profissional, sabe? Por exemplo, quando a gente fala sobre treinamentos de hacker, por exemplo, você vê gente que é boa no marketing, mas quando você vai ver o que a pessoa ensina, você fica aí, vai com calma aí. Então, ou então, às vezes ela passa uma mensagem errada no marketing. Então, assim, é importante você olhar com as pessoas que são profissionais e que são sérias, né? E aí, só para fechar a pergunta, tem alguma questão de equipamento que precisa ter para começar, ou equipamentos específicos? Tipo assim, e se são baratos, são caros? Um computador, um Uhum. sonho. O computador é um sonho. Não, para a gente que faz a perícia, na verdade tudo. É Você tudo faz online, né? uma Word, né? Tudo Uhum. online. Se você for fazer a perícia judicial, você vai precisar ali de um certificado digital, né? O Uhum. CPF para fazer a comunicação dentro do judicial, para assinar os documentos. Mas assim, para a gente assim não tem nada muito específico. Seria mais o Entendi. computador mesmo, as planilhas ali para cálculo, né? Dependendo o volume de documento que você for analisar a nota fiscal, tem alguns profissionais que usam, né, algumas ferramentas aí disponíveis no mercado para consolidar esses dados. Eu geralmente uso o bom Excel, né? O Excel eu Uhum. acho que ele serve para tudo, Sim, né? ele é bom. Eu gosto dele. Como que você vê o futuro da perícia tributária e contábil? Existe alguma tendência ou mudança no mercado que os profissionais devem ficar atentos? Por exemplo, IA pode prejudicar vocês ou pode ajudar vocês ou nada a ver? Pelo contrário, a IA, na verdade, eu entendo que qualquer ferramenta de tecnologia ela vem para auxiliar. Ela não vem de maneira nenhuma para substituir qualquer função que seja, né? Eu entendo que a substituição de um profissional só ocorre quando ele para de se atualizar. O que Uhum. acontece é que a todo momento a gente tem que se adequar ao mercado, né? A gente viu a adequação do mercado que deu da pandemia para cá, né? Que virou muito Sim. mais essa digitalização, enfim. Então, hoje a gente já utiliza IA na perícia, inclusive, para elaboração dos laudos, né? Claro que tem aí algumas questões de segurança, por questão de LGPD, né? Uhum. Vazamento, enfim, mas de maneira alguma ela vai substituir o profissional. Ela vem realmente como uma ferramenta para agilizar determinadas situações, né? A gente tem IA que ela compila dados para planilha, por exemplo, faz a Verdade. conversão, né? Uhum. Então você vê por ali que já tem as ferramentas. Você precisa, preciso converter um PDF para o Excel, por exemplo, né? Que às Uhum. vezes a gente precisa. E a IA faz isso, né? É se Perfeito. você saber trabalhar com ela. Quando você olha para sua experiência, para toda a sua trajetória, né, que você teve, tem algumas lições que você aprendeu e você poderia compartilhar com a gente? A primeira de todas, que eu acho que vale para todos, sai da régua da comparação. O Uhum. nosso caminho não é igual de ninguém, Exato, né? Cada exato. um tem essa particularidade, e eu acho que só de você virar essa chavinha na sua cabeça, quando você vê uma propaganda que te chame Sim, muita atenção e fale, ai, você vai ganhar muito dinheiro fazendo tal coisa. Peraí, pode ganhar, mas tem o tempo, sim. né? É o precioso tempo. Então, essa questão da comparação é uma coisa. A questão de você saber falar não para as coisas certas, as coisas que possam te tirar Do o foco, né? foco do que Uhum. você quer realmente fazer, é um ponto também. Você estudar, né, se aperfeiçoar em qualquer área do que você for fazer. Um ponto que para mim, assim, melhorou muito é o autoconhecimento, né? Importante. Acho que o autoconhecimento te traz para o centramento de muitas coisas, Sim, porque nem tudo é sobre o que o outro diz, às vezes é sobre o que você vê, né? exato. Como você escuta e como que você traz isso para você. Perfeito, perfeito. Perfeito, gostei. É isso aí.
Bom, e para quem está ouvindo e quer seguir esse caminho, você tem alguma dica de livros, cursos ou associações que podem ajudar no aprendizado e networking? Livros, eu vou citar um, eu só não vou lembrar o nome do autor, pronunciar, se você souber, Essencialismo, que fala Uhum. exatamente isso, você falar não, você fazer as coisas certas, você começa a selecionar, né, enxergar o que pode tirar do foco. Com relação a conhecimento técnico, né, o Código de Processo Civil, da parte ali que fala, se você for atuar dentro do processo judicial, essa parte do processo judicial, a gente tem as normas também, que são até disponíveis no site ali do Conselho, do CRC, do Conselho Federal de Contabilidade, que são as normas de atuação do perito também, né, para a gente estar atento. Tem a norma da perícia que fala sobre a estrutura do documento que tem que ser apresentado, tá? Com relação às associações, a gente tem alguns grupos, algumas aulas disponíveis no YouTube, né, que acho que dá para filtrar muito bem também só por ali. Hoje a gente tem acesso a muito conteúdo, né? Antigamente a gente tinha restrição de alguns conteúdos. Eu falo sempre que assim, ouça de tudo, retenha o melhor, né? Eu acho que qualquer Perfeito. conteúdo que possa agregar, ele é bem-vindo. E lembrar também que não adianta só a gente trabalhar nessa parte técnica. A gente tem que trabalhar também, muitas vezes, gerenciamento de emoções e trazer Exato. esse desenvolvimento pessoal. Né? A gente, por qualquer profissão que seja, perícia contábil, embora a gente faça muita análise de documento, cálculos, a gente lidar também com pessoas. Seja a pessoa que tem uma empresa, tem o sonho de ter aquela empresa e por algum momento, sei lá, levou um auto de infração, tem uma reclamação trabalhista, seja uma pessoa que estava com uma dívida e precisa fazer a revisão desses valores, então a todo momento a gente lidar com pessoas. Né? Então a Perfeito. gente tem que fortalecer isso também. Perfeito. Antes da gente encerrar, você gostaria de deixar algum conselho final para quem deseja entrar ou crescer nessa área de perícia contábil e tributária? Vamos em frente, Boa. né? Comece. Exato, exato. Isso aí, perfeito. E aí, por fim, né? Onde as pessoas podem aí te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho, tirar dúvidas? Olha, o meu Instagram é o @LTeixeiraPerícia, @LTeixeiraPerícia. Tem o LinkedIn também, Liliane Teixeira. E Uhum. estou no Google Meu Negócio, tá? Ah, Liliane perfeito. Teixeira, eu sou aqui de São Carlos, né? Mas aí nessas minhas redes sociais também tem o direcionamento para o telefone aqui do escritório, né? E aí, caso o pessoal queira mandar alguma mensagem lá, trocar informações sobre a área também, estou super disponível. Ó, já tá. Eu tava conferindo aqui, já tá na descrição do canal. Os livros, depois, se você puder, me passa no WhatsApp, que aí eu pego os nomes e coloco também para melhorar aqui para quem estiver assistindo depois. E é isso. Bom, queria aqui então agradecer a nossa querida participante, né, a Lili. Cara, tudo íntimo, né, a Lili? Sim, eu chamo de Lili, viu? Normal. Obrigado. Queria agradecer aqui a participação da Lili. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la. Admiro o trabalho dela, né? Admiro muita pessoa dela também. Eu vejo que ela. Eu até te falei isso, acho que foi na primeira vez que a gente conversou. Você tem o perfil de. Vejo que você está mudando nessa questão de perfeccionismo, enfim. E uma coisa que eu acho interessante é que você, apesar dos pesares, né, de alguns medos, algumas travas, você está fazendo o que precisa ser feito e é isso aí. Eu acho que nós só conseguimos chegar onde a gente precisa chegar quando a gente está em movimento, né? Então esse movimento pode ser fazendo as coisas ou você pode também estar refletindo sobre as coisas, né? É importante trazer isso pra gente para que a gente se observe, como você tinha falado lá atrás sobre autoconhecimento, que é uma coisa também que eu acredito bastante e que eu tenho feito, inclusive, né? E é isso, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, apesar que você já tá arrumando para isso, né? Obrigado pela participação, para todo mundo que assistiu a gente até aqui nesse momento, para quem vai assistir depois, e lembrando que estamos aí nas principais plataformas de podcast e também nas outras plataformas das redes que não pagam a gente, porque elas são sem vergonha. Lili, palavras finais e é isso. Ai, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, tá? Para participar aqui com você. É sempre um prazer Obrigado. falar com você.
E a minha palavra de ordem é evolução. Eu gosto de olhar para trás e ver o que eu evoluí até aqui. Com certeza lá na Perfeito, frente, quando a gente olhar e ver tudo que evoluiu. Né? perfeito, Agradeço a todos. Quem quiser depois bater um papo comigo, só me chamar lá nas redes sociais. perfeito. Pra você que, Quem pra quiser você... contratar meus serviços também, tá? Por Exato, favor. exato. As redes sociais têm lá o telefone de contato, tá, gente? É só ir no Instagram dela, lá naquelas bolinhas lá, que você tá vendo que eu conheço bem de Instagram. Na descrição lá fica os contatos dela, então é só acessar lá e conhecer o trabalho da Lili, tá? Também tem o Instagram, o LinkedIn lá também, você pode ver melhor lá o currículo dela, que é gigante, tá? E é isso, pessoal. Excelente noite, Lili, muito obrigado de novo pela participação. Para todo mundo que assistiu até aqui e para quem vai assistir aí futuramente. Lembrando que a gente vai ter conteúdo futuro aí no canal, tá? Eu vou atualizar a lista dos próximos convidados com assuntos interessantes, tá? Então, para você que está assistindo o vídeo depois, se inscreve no canal, porque vai valer a pena, tá? E novamente, muito obrigado aí. Excelente noite e valeu.